E aí, família, bom dia, domingão de Vasco. O Vasco entra em campo daqui a pouco, às 16 horas, em São Januário, com TV aberta, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Vitória. Confronto direto. O Vasco precisa muito da vitória para continuar numa boa sequência, né? O Vasco que vem aí de uma derrota contra o Palmeiras, depois de 7 jogos de invencibilidade, uma derrota até de certa forma previsível, né? E o Vitória que vem de um triunfo contra o Ceará na última rodada. E o Vitória diminuiu a distância aí para o Vasco em 5 pontos, né? Então o Vitória é o 17º colocado e o Vasco atualmente é o 14º, né? Para essa partida o Diniz vai ter aí o retorno do Cauã Barros e vai ter também o retorno entre os relacionados do Lucas Piton, né? Lateral esquerdo, que foi importante na temporada, não vive uma boa fase, mas vai estar relacionado para o jogo, né? Vitória também tem 2 baixas, né? 2 baixas importantes, dos jogadores que estão suspensos da partida por cartão. E aí é o momento do Vasco realmente fazer valer o fator casa, né? São Januário vai estar lotado e o Vasco precisa vencer para aí de repente abrir 8 pontos de vantagem para o Vitória, né? E de repente abrir 7 pontos para o Juventude, né? Juventude que também está ali naquele bolo do Z4, né? E aí o Vasco de vez começar a olhar um pouco mais para parte de cima da tabela. Mas a luta do Vasco ainda é ali, né? Aumentando a distância para os times que estão no Z4, né? A rodada começou ontem. A rodada teve 3 jogos que interessaram aí o Vasco, né? O Fluminense ganhou o Atlético Mineiro e manteve o Atlético ali na zona de classificação próxima ao Vasco. Inclusive é o clube que está na 15ª colocação. O Vasco está atualmente na 14ª posição. Em 15º está o Atlético Mineiro, né? Que estagnou ali e vive uma crise atualmente nessa reta final do Brasileirão. Vive uma crise aí que perigosa, né? Outro jogo que interessou ao Vasco foi Inter e Botafogo, né? Eu esperava uma vitória do Botafogo, mas o Inter fez valer o fator casa, ganhou o Botafogo. E o Corinthians, por incrível que pareça, goleou o Mirassol. Em Itaquera, o Corinthians fez 3-0 contra o Mirassol, né? Para hoje, 2 jogos interessam também, né? Ceará contra o Santos, no Castelão, em Fortaleza. Jogo que muito provavelmente eu apostaria no empate, né? Apesar do Ceará fazer valer bem o fator casa, mas acho que vai ser um jogo dificílimo. E o Juventude lá em Caxias do Sul recebe o Fortaleza, né? Outro jogo que provavelmente aí um empate não assustaria, né? Mas o Juventude é muito forte dentro de casa, né? Então o Vasco tem que vencer para abrir aí até 7 pontos para a zona do rebaixamento.